Oi, pessoal, tudo bem? Eu espero que estejam bem. Então, o que eu pensei para hoje? Antes de nós conversarmos um pouco sobre estratégias de aprendizagem, sobre hábitos de estudo, eu gostaria de comentar alguns conceitos da neurociência que são importantes para a gente compreender o nosso processo de aprender, para a gente situar aqui. Quando você aprendeu a andar de bicicleta, ou se não aprendeu, né? Quando a gente aprendia algum instrumento musical, alguns passos de dança, alguma língua. Quando você aprende essas questões, é suficiente só aprender lendo num manual? Faça isso, faça aquilo, outra pessoa te explica, mas não é, né, só lendo em um manual como eu faço, eu preciso sentar realmente na bicicleta e ir adiante. Você aprende de forma instantânea? Então, também não, né? Porque a gente, né, às vezes cai, ou perde o equilíbrio. Então, também a aprendizagem dificilmente tá, né? Foi num processo automático. E você aprendeu, será que também um elemento de cada vez? Então, agora eu só vou ficar sentado aqui. Hoje eu só vou segurar no guidão. Não, quando a gente faz uma aprendizagem nesse sentido, você tem que coordenar vários fatores ao mesmo tempo. Então, por isso, também essa aprendizagem requer outros elementos, né, mais complexos. Quando a gente aprende a andar de bicicleta, né, tem aquela questão, aprende e nunca mais esquece. Né? Você aprende a tocar um instrumento e também não esquece mais. Então, por que será que essas aprendizagens ficam, né, mais eternas, né, aí nas nossas conquistas? Então, essa memorização, essa aprendizagem é diferente, né, de uma aprendizagem, por exemplo, que eu vou gravar algum fato, vou gravar alguma data, só para realizar um exercício, só para dar conta de uma prova, e depois eu acabo esquecendo, né? Então, né, acabou, às vezes, poucos minutos depois que eu fiz aquela prova, eu já me esqueci, diferente dessa aprendizagem, por exemplo, de andar de bicicleta. Então, esse processamento da informação é feito em áreas mais profundas do cérebro, né? Então, são esses gânglios de base que permitem que essa memória fique mais longa, e o sistema extrapiramidal. Então, a gente coordena vários fatores, né, sensórios, né? Então, você coordena os braços, as pernas, coordena equilíbrio. Então, você exige mais, né, vários elementos ali ao mesmo tempo. Dados isolados. Quando você tem uma informação, você até dá conta, né, aqueles dados podem se tornar um pouco interessantes. Quando você tem um conhecimento, você faz, olha ali, tem uma inter-relação entre esses dados. Então, por exemplo, se eu vou explicar algum fenômeno meteorológico, eu já tenho que ter uma base de conhecimentos, a inter-relação entre alguns fatores. Então, quando, por exemplo, eu tenho um insight, né? Então, de repente, alguma coisa, eu fiz uma conexão que antes eu não tinha estabelecido. Então, é interessante ali que acendeu a luzinha amarela do nada, né? Entre aspas, eu comecei a compreender alguns processos que antes eu não tinha me dado conta. Então, quando eu faço um elemento que envolve a sabedoria, veja, eu consigo explicar claramente, né? Então, eu tenho um domínio sobre um tema, né? Então, aquelas relações são bem claras, são bem reguladas para mim. A experiência, veja, que foge um pouco aí desses elementos, né? Quando eu faço experimentos, e a intuição também, né? Então, foge também desses padrões, né? Então, é interessante essas ilustrações. Então, o que né, é essencial, né, nesse processo neurológico, aí, da neurociência? É o processo da atenção. Então, ele é o ponto inicial, né, o pontapé aí para nós memorizarmos, para nós aprendermos conceitos, procedimentos, até da área afetiva, né, nós também temos aprendizagens. Então, você recebe aquele estímulo, que pode ser ali sensorial, pode ser um estímulo, né, de um olfato, de um paladar, pode ser um estímulo visual. Só aí, nessa recepção de estímulos, são fatores bem complexos, né? Até para a gente entender como que aquele som chega até o nosso cérebro e é reconhecido, são N fatores, né? Então,
Mas aí, esse pensamento consciente, ele vai atribuir um significado àquela informação que foi coletada. Então, eu vi aquela informação, ou eu vi. Então, é o primeiro passo, esse estímulo chegar ali para nós e nós já darmos um sentido para ele, né? Então, começamos por aí. Então, o que acontece? Quando a atenção é baixa, né? Você não presta muita atenção no que você está recebendo ali, esses elementos, né, eles são encaminhados à gaveta do cérebro mais do campo inconsciente. Então, você não dá tanto valor, já é esquecido, apagado. Tá? Agora, se essa atenção que você, né, está tendo naquele momento é dividida, então, como nós falamos, né, em outro vídeo ali, você tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo, o cérebro também não dá conta disso e vai faltar memória, né, essa memória de operação, de dar conta, né, desses elementos. Então, para isso, o cérebro, então, para dar conta desses estímulos, ele recorre àquilo que a neurologia vai chamar de memória operacional. Então, como se fosse uma memória RAM, então, essa memória ali que pode ser apagada rapidamente, se você se compara ali com o computador, não tem coisa que você não vai gravar mesmo, né? Obteve a informação e já automaticamente, daqui a alguns minutos, já esqueceu, não vai ser arquivado. Então, para a compreensão de como chega essa informação até o nosso cérebro, nós temos o sistema de ativação reticular, né? Então, seria a sigla SAR. Esse sistema de ativação reticular, ele é responsável pelos nossos estados de vigília, né, nossos estados de atenção, e ele também, o que seria? Seria tipo um filtro que vai fazer, né, essa informação ser, você ter um foco nessa informação, ela vai ter um processo de atenção, ou essa informação vai ser descartada. Então, é como se fosse um filtro. Então, eu presto atenção, isso vai entrar, né, para a minha memória ou não, eu já recuso, então esse sistema já faz essa seleção inicial. Depois, a amígdala, ela vai ser responsável pelas nossas emoções. Então, ela vem desse sistema límbico, né, ela faz parte desse sistema, que é um sistema mais ancestral, mais primitivo, em que nós temos ali a questão, eu enfrento essa situação, eu fujo. Né? Então, é mais comum a gente querer fugir das questões que a gente não gosta muito, não vou fazer, vou parar por aqui. Então, é desse sistema límbico. Então, essa amígdala é responsável pelas emoções, pelas nossas reações emocionais, então, às vezes, de afetividade, agressividade. Então, você também é responsável por essas memórias afetivas. Então, às vezes, um perfume te lembra alguma coisa, um cheirinho te lembra, né, às vezes, a comida da avó. Né? São alguns conceitos que ficam na nossa memória afetiva. Então, a amígdala também é responsável. Então, seria ali a letra A. E outro item seria a dopamina, né? E coloquei como uma sigla o DO ali, que ela é um neurotransmissor, então responsável pela modulação dessa emoção. Ela modula também essa questão do aprendizado. Então, ela libera, né, emoções, sensações boas. Então, também é responsável por esse sistema de recompensa. Então, se eu faço alguma coisa e gosto, então é comum que você queira continuar fazendo, né? Então, é interessante esse processo, quanto mais você faz, mais gosta e continua fazendo. Então, por isso que a gente fala assim, se esse estudo se torna um hábito, e você começa a gostar, você cria, né, um prazer, né? Aquilo é interessante para você e não fica uma coisa, ai meu Deus, que chato, vou ter que sentar aqui para estudar. Isso se torna, né, uma questão de recompensa positiva. Então, te leva à motivação, né, e te leva a uma sensação, então, de bem-estar, que também é obtida, muitas vezes, com alguns alimentos, com atividade física, né? Nós também temos esse lado da recompensa, no lado do bem-estar. Então, veja que formou a palavra ali, sarado, né? Então, fica fácil da gente não esquecer. Então, essa informação, para chegar ali na nossa memória, passa por principalmente por esses 3 sistemas. E se ela, né, não passa? Então, vamos ver, então. Então, só retomando. Então, a atenção, para chegar nessa memória,
É importante se eu estou... Aquela informação que eu recebo é importante para mim, então eu vou dar um outro olhar. Esse sistema aí vai me falar, não, vai passar nesse filtro, eu vou prestar atenção naquilo, é importante para mim. Então, se eu estou motivado, aquela informação também vai ficar por mais tempo, né? Vai ficar retido por mais tempo. Mas agora, por outro lado, né? Esse sarado, né? Que a gente viu ali atrás. Se eu estou cansado, estressado, não tive uma boa noite de sono, não tive várias noites sem dormir, eu não vejo importância naquilo que eu estou recebendo como informação, eu estou desmotivado, esse sistema automaticamente não vai, né, dar muita atenção para isso e não vai fazer parte dessa memória, né? Então, a gente percebe muitas vezes que o aluno fala, estou sem foco, estou sem concentração. Então, percebam que são vários elementos, né, que fazem parte aí desse processo de aprendizagem, porque esse estímulo nem vai chegar aí na sua memória, não vai ser consolidado, tá? Então, aqui, vamos, né, resumir, né, vamos sintetizar o que nós conversamos hoje, os conceitos básicos. Então, veja, eu vou aprender um conteúdo novo. Eu coloquei um exemplo aqui. Vamos imaginar que a gente vai aprender chinês. Então, vou colocar no meu caso. Para mim vai ser muito novo, né, esse aprendizado, né? Vou dizer que vai demorar bastante para eu conseguir alcançá-lo. Mas eu peguei ali um jornal chinês. Então, o que de cara ali eu consigo identificar? Alguns algarismos, né, que é mais comum para mim, a foto ali do Neymar, que eu também tenho conhecimento, né, então já faz parte da minha memória. Então, veja, quando a gente aprende algum conceito, algum procedimento, a gente sempre tenta fazer uma ligação de um conhecimento novo, né, que eu nunca tinha visto, com alguma coisa que eu já tenho de bagagem. A gente tenta fazer essa relação, isso é próprio, né, da nossa espécie. Então, veja, eu tentei fazer algumas ligações ali na leitura do jornal, algumas são possíveis, algumas não. Então, são processos de cognição, né? Eu necessito, né, desse apoio cognitivo. Para aprender, eu também preciso repetir. Então, no caso, eu não vou aprender chinês nessa primeira passada, né? Só alguma pessoa me deu alguma informação sobre isso, eu já vou aprender. Então, também vai exigir bastante repetição, vai acontecer acertos, vão acontecer erros, então isso também é próprio, né, desse processo de aprendizagem. Exige uma motivação, então imagine, se eu não estiver motivada a aprender essa nova língua, eu já desisto na primeira dificuldade. Então isso também faz parte desse processo, e faz parte da nossa natureza também, enquanto aí, ser humano. E exige processos metacognitivos. Então, o que seria isso? Então, eu sou responsável por esse processo de aprendizagem. Eu sou responsável, né? Eu monitoro esse processo. Então, só aproveitando o exemplo ali do Neymar, o que acontece? Ele então, o jogador, é como se eu também fosse uma jogadora e eu fosse a técnica. Então, no processo metacognitivo, eu me monitoro e eu vou agir também, né? Então, eu sou o jogador e também eu sou a técnica ao mesmo tempo. Eu vejo o que está dando certo, o que não está. Então, são componentes essenciais nesse processo de aprendizagem. Então, obrigada pela atenção de vocês. Tá? Então, até mais.